Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vai ser um videozinho de receita. A gente vai fazer com vocês uma coisa que a gente costuma fazer muito aqui em casa, que é o bolo de caco, ou buruaca, ou chapéu de couro, como vocês preferirem. Uma receita super simples, na verdade a gente vai fazer aqui enquanto a gente prepara o nosso lanche, a gente vai conversar com vocês. A gente viu um comentário perguntando para a gente falar um pouco sobre como a gente se conheceu. Então, enquanto a gente faz o nosso lanche, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas antes, deixa eu falar para vocês que não sabem o que é o bolo de caco. É tipo uma panqueca, uma panquequinha de banana. Uma panquequinha. É uma panqueca, gente, feita geralmente para tomar com café, né? E é muito boa. Só são 4 ingredientes. Quais são eles, gente? Vamos lá, vamos apresentar os ingredientes. 2 ovos, 2 ovos, um leite, massa com fermento, massa de farinha de trigo, né? isso. E também vamos usar essa margarina aqui para poder fazer a fritura, né? E é isso, vamos começar? O primeiro passo é bem simples, gente. A gente vai pegar aqui um reservatório para poder mexer as coisas. Um pequenininho assim. Aí, pode quebrar os ovos aí. Primeira coisa que a gente coloca, pelo menos aqui em casa, né? Acho que vai dar de como vocês fazem. É uma receita bem comum, bem simples. E é isso. Vamos colocar os 2 ovos aqui. Eu nunca fiz, geralmente quem faz é o Ronald aqui em casa. Mas é simples, gente. Ó, depois que a gente coloca... Ah, a gente nem mostrou também que tem açúcar, né? A gente coloca... Tem o açúcar. Já coloquei a frigideira aqui, deixa eu tirar ela daqui. A gente coloca 2 colheres de açúcar e vou colocar e o Jean vai mexer. É com um garfo, né? Não, com a colher mesmo. Pronto. Então, gente, até agora 2 ovos e 2 colheres de açúcar e mistura. Isso. Acho que 2 colheres tá bom. Pra quem não gosta muito de doce, né? E hoje tá chovendo. É de manhãzinha, a gente acordou há pouco tempo. E tá chovendo, tá uma chuvinha bem gostosa. Sim, tá um clima bem Tá uma agradável. delícia. Ah, e deixa eu conversar aqui um pouco com vocês, né? Como a gente se conheceu. Foi lá em 2015. Uma colega minha, pra quem não sabe aqui ainda, eu faço teatro. Aí... E eu faço figurino. Isso. Aí uma colega nossa, em comum, chamou pra poder assistir uma peça que ela tava fazendo. Que era... Na verdade, era um ensaio aberto. Ah, é verdade, um ensaio. Na verdade, era o primeiro ensaio. Era um ensaio aberto, já com a primeira apresentação ensaio com figurino. E essa nossa amiga, que era quem dirigia ali o espetáculo, me convidou para desenhar o figurino do espetáculo, que era um espetáculo de rua, e convidou essa pessoa para assistir dar o pitaco dele, que ele gostava de dar pitaco nas coisas dos outros. E como era o nome da peça? Era As Prosopopeias de Casimiro Coco. Pronto. Aí quando eu cheguei lá, gente... Aí ele se apaixonou. Quando eu cheguei lá, gente, eu vi esse garotinho lá, né, de camisa polo, eu fiquei tipo, alguma coisa ali é interessante. Aí eu perguntei a Carla, nossa amiga. Sim, gente, depois aqui do ovo, eu já vou cortar a massa para poder colocar uma xícarazinha. Sim, como eu estava falando, quando eu cheguei lá para assistir esse ensaio, eu vi ele e perguntei a Carla quem era. Aí ela falou que era o menino que tinha desenhado o figurino. Eu já tinha achado o figurino bonito. Aí eu falei assim, vai ser uma deixa para eu poder puxar assunto. E foi o que ele fez. No extinto Facebook, que hoje quase ninguém usa, né? A gente ficou lá, assistia a peça e tudo mais. É uma peça bem interessante. O figurino realmente era muito bom. Aí, quando eu cheguei em casa, eu abri o Facebook. Eu não lembro se eu pedi o teu Facebook. Eu acho que você me adicionou e eu aceitei. Aí quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem e a gente praticamente conversou. Nossa, a gente conversou bastante tempo. A noite toda, praticamente. Sim. Aí, continua, no dia seguinte...
Aí eu acho que no dia seguinte a gente já marcou pra poder... A gente marcou o nosso primeiro date. Que Aí foi. vocês imaginam onde é um primeiro date, assim, super romântico, num circo. Você me chamou de palhaço. O circo já era um circo que tava aqui na cidade. Era até um circo bem, assim, grande, assim, um dos circos maiores que já veio pra cá. E tava um boom, assim, todo mundo tava indo assistir. Eu já tinha ido uma vez. Eu acho que quando a gente foi, já tava no Já final. tava no Lembra que as finalzinho, cadeiras era. eram... Eles estavam desmontando o circo já e tudo. Sim. Aí a gente foi pra lá, né? Sim, fazer esse nosso primeiro date. Gente, vou colocar uma xícara de massa De farinha de trigo. de farinha de trigo. Não sei, dá uma mexidinha aí. Massa de cimento. De farinha de trigo, gente. Massa. Tem que ser é chique, cimento. tem que ser Masterchef. E na mesma quantidade, eu vou colocar o leite. Aí mexe normal, né? Isso, pode mexer normal. Sim, aí a gente foi pro circo. Ah, meu Deus, derramou. Velho. Não tá lá. Enfim, vamos pro comercial, já já a gente volta. Pessoal, e tem que mexer, assim, com uma certa agilidade pra não ficar com gruminhos, né? Não empelotar a massa. Eu meio comecei a mexer aqui mais devagar e deu uns gruminhos aqui, mas dá pra salvar, dá pra tirar depois. E aconteceu um pequeno acidente que eu derramei leite pra cá, então já limpei, porque senão, gente, eu não ia aguentar fazer as coisas com a zona aqui. Aí a gente foi pro circo, era aqui que a gente tava? A gente tava no circo que tava sendo desmontado. A gente ficou lá, assistiu a apresentação, e aí depois ele foi me deixar de volta em casa. Nessa época eu morava com a tia minha. E a gente não fez nada, gente. Foi só assistir o filme mesmo. E detalhe, foi nesse mesmo dia que tu já me entregou um circo, desenho? né? Não, foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte, gente, com 2 dias depois, pra você ver como a paixão foi tão grande da parte dele, que ele me fez um desenho. Inclusive, eu tenho esse desenho guardado lá em Mãe. Qualquer dia eu mostro aqui. Já mostrei lá na outra rede, eu acho. E ele fez esse desenho Eu fiz e tal. um retrato dele, gente. Retrato falado. Retrato. E eu sei, gente, que a gente saiu umas 2, 3 vezes e a gente literalmente se separou. A gente não namorou, não fez absolutamente nada. Meio que só se conheceu. Só se conheceu 2, 3 vezes e ele achou que, tipo, eu não merecia ser que eu não merecia estar presente na vida dele. Brincadeira, gente. Mas eu sei que os caminhos foram diferentes, ele foi para um lado, foi para o outro. Na mesma cidade, a gente continuou morando. Só que, tipo assim, na época, eu era muito novo, na flor da idade. Gente, todo mundo era muito imaturo, os dois. Ninguém sabia exatamente o que queria. Na verdade, eu sabia. Eu tava querendo, sei lá. Deixa eu ver aqui, gente, porque eu acho que tá meio mole. Tá mais um pouquinho de massa, porque não foi suficiente. Aí o que a gente faz? Bota mais um pouquinho aqui. Agora foi no olhômetro, né? Mas Foi. aí seria mais o quê? Meia xícara. E pode mexer. Gente, o Theo tá aqui só aqui nos nossos pés, achando que ele vai comer, mas ele não come essas coisas. E pode mexer. Parece que ainda tá... Não sei se eu botei leite demais, eu errei aqui um pouco a dosagem, mas é só você ir complementando com massa. Digamos que você coloque agora mais 1/3 daquela xícara. Eu já mostro pra vocês qual a consistência que tem que ficar. O ponto, né? O ponto. Tá mexidinha mais aqui. Tem que ficar mais ou menos assim, tá vendo? Aí a gente se encontrou 2, 3 vezes, como eu falei pra vocês, e depois a gente seguiu caminhos diferentes. Tira isso aqui, ó. Dá ao redor. Uhum. A gente seguiu caminhos diferentes, mesmo morando na mesma cidade, a gente quase não se via. Mas eu ia falar que teve esse primeiro encontro, mas depois teve um segundo encontro, né? A gente tentou de novo. Foi. Umas 2, 3 vezes. Foi 2 só. Só foi 2? Foi. Pois é, a gente se encontrou 2 vezes pra ver, né? Só que... Gente, eu sabia que eu queria estar com esta pessoa. Uhum. Mas eu acho que pela idade... Enfim, foi muita imaturidade de ambas as partes e a gente acabou se distanciando. Ele foi fazer outras coisas, eu fui fazer outras, e a gente pouco se viu morando numa cidade que é um ovo, literalmente menor do que esse ovo aqui. Não é tão pequeno assim. Não, mas também não é uma cidade grande, não não, é comparado. grande. Já comenta aqui de que cidade você está assistindo a gente. Nós somos de Iguatu, no Ceará, é uma cidade com aproximadamente 100 e
poucos habitantes. Não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade... enfim, é regular, gente. Mas na época, em 2015, era bem menor. Porque tudo isso aconteceu lá em 2015. A gente se distanciou, ele foi fazer coisas, eu fui fazer coisas, como a gente falou. E, enfim, eu acho que a gente, nesse tempo todo, porque a gente se voltou a se encontrar em 2022, a gente já cheguei nesse ponto, a gente se viu nesse meio termo uma vez ou duas. Pouquíssimas vezes. Mas era muito estranho, a gente não se falava. Tu lembra de falar comigo? Lembro, não falava. Não falava, gente. A gente poderia se passar assim, um do lado do outro e a gente não se falava. Foi uma coisa muito estranha. Esse ato que a gente teve de 2015 e 2022. Até 2022. Pula para 2022, eu tô fazendo um novo espetáculo, agora eu tô como ator, que a gente falava sobre o lixão a céu aberto aqui da cidade e estava à procura de um figurinista. Então, um dos nomes para serem escolhido, né, era o dele. Aí eu falei, gente, essa é a chance de voltar a se reconectar e tudo mais, enfim. Só que... Eu já estava tudo planejado. Só que foi unânime, né? Todo mundo quis que ele fosse o figurinista desse espetáculo chamado Chorume. Aí, tu foi convidado? Eu fui convidado e aí eu aceitei, eu ia assistir os ensaios e via o Ronald lá, né? Aí foi rolando aqueles flashbacks, aqueles olhares, as brincadeirinhas, entendeu? Aí a gente começou a se seguir de novo, a gente não se seguia. Na verdade, eu lembro, gente, que eu seguia ele. Só que eu acho que foi tu que deixou de me seguir. Eu dei um follow. Falando em seguir, já segue a gente no canal. Isso, já se inscreve no canal. Já se inscreve. Segue a gente também lá na nossa outra rede, tá? Vou deixar aqui pra vocês, o @. E aí ele me seguia já, aí eu parei de seguir, ele deixou de seguir, aí depois ele seguiu de novo, depois nessas idas aos ensaios, né? Pra acompanhar, pra eu poder criar o figurino. E aí eu lembro que tu respondeu um story meu. Aí eu também já tava meio afim, entendeu? De voltar e tudo. De dar mais uma chance, né? Aí eu disse, então não é só coisa da minha cabeça. Porque até então, ele às vezes levava um amigo pra assistir ensaio com ele e tudo. Eu achava que ele já tava em outro, entendeu? Só que aí quando ele respondeu o story... gente, só uma pausinha aqui. A gente botou a frigideira aqui, né? Aí vai colocar uma colher de manteiga. Nessa aqui, né? Melhor que vai ficar fazendo frigideira. aquele barulho. O quê? Não, eu digo, essa colher? Não, vou pegar outra. Era só pra ver a medida. Gente, uma colher de manteiga. Aí vamos só transferir aqui com essa outra colher para não arranhar a nossa frigideira, que é antiaderente. Tem que ser com essas colheres de silicone. Sim, aí foi isso. Teve essa confirmação, né, pela resposta do story. E aí a gente começou a conversar de novo. Aí teve o grande começo, assim. Eu falo começo porque o começo da nossa relação se iniciou, eu acho, nesse terceiro encontro, né, que foi nos ensaios e tudo, do Chorume. Aí, nesse período, teve um São João da companhia de teatro que ele participa. Que a minha companhia, gente, a Companhia Hortade, a gente sempre faz esses encontros. São João, confraternização no final do ano. Então, teve o São João e eu chamei ele para poder ir para lá, né? Foi. Aí eu fui e lá depois a gente... a gente ficou lá. Se reencontrou. Engraçado, mas eu lembro no São João, gente, eu tirar uma foto, responder um stories que tu postou. Não, acho que eu tirei uma foto lá, né, tua, e te mandei, enfim, não sei, gente. Eu sei que a partir de então, desse São João, a gente não se desgrudou mais, isso em 2022, né? E não teve aquele negócio, vamos pedido de namoro, nada disso. Não teve aquele início. Como a gente já se conhecia... Aí a gente pulou essa etapa. Pulamos essa etapa. Foi a melhor parte. Pulamos essa etapa e a gente não se desgrudou mais. Eu lembro de quando terminou o São João, eu deixei ele no apartamento que ele morava e de tarde eu já queria vê-lo novamente. Nossa, eu acho que foi uma sequência de praticamente todos os dias, né? Assim, a gente falando e tal. E aí a gente ficou nesse relacionamento, né?
E logo em seguida, a gente, depois de um ano, eu acho, a gente já foi morar junto. Que foi no apartamento que a gente morava antes de vir morar aqui na nossa casa. E um ano depois, um ano e meio depois, a gente conseguiu se mudar para nossa casa. Estamos aqui até hoje, com o nosso canal, Isso, a gente com as começou esse nossas canal. redes. Nós começamos lá no TikTok, onde a gente queria mostrar o diário de construção e tudo mais. E depois a gente passou pro Instagram. Ficamos um ano só nessas duas redes, né? E esse ano a gente entrou veio. aqui pro YouTube. E basicamente, gente, foi isso que a gente se conheceu lá em 2015, passou esse tempo separado. Mas é engraçado, eu falo isso pra ele, que eu tinha a sensação... Gente, eu vou ver aqui, porque eu tô Pegar um vendo prato logo. que ficou muito fino. Eu acho que foi muito grosso, não foi não? Ah, mas eu gosto mais assim, fininha do que aquela massa muito grossona. Pronto, então... E eu Deixa falo pegar. pra ele, gente, que a impressão que eu tinha era que a gente tinha alguma coisa mal resolvida ali, mas a gente não conseguia resolver, como eu falei pra vocês, quando a gente se via, a gente não se falava, se passava um pelo outro. Tem até um episódio da gente fazer um trabalho junto, da gente na mesma van, que tem 13 pessoas e a gente nem dá oi um pro outro, então era uma relação tipo assim, tem alguma coisa que precisa ser... Gente, vocês não têm literalmente virou um chapéu de couro. Gente, olha isso daqui. Como ficou? Subiu o negócio? Olha o que ficou assim. Não sei. Você falando aí do passado. Meu Deus, olha isso aqui. Ficou igual Não tô uma entendendo. cestinha. Mas é porque eu acho que tá quente. É igual Hã? crepioca. Porque, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido. Mas aqui não é com fermento? Não tem dizendo que é com fermento, não. Gente, pois então é sem fermento. Comprei a massa errada. E o bolo, eu vou trocar de frigideira. Eu vou colocar uma frigideira um pouquinho menor, que eu acho que vai ficar... Faz aquelas panquequinhas miudinhas. Nessa aqui. Não, faz aquela que são várias. Eu acho melhor. Então pronto. Mas aí não dá pra colocar numa frigideira só porque ele não Deixa eu vai... tentar fazer. Pronto. Pois é, gente. Esse bolo virou... Ele comprou a massa errada. Comprei, gente. Então, assim, nós não somos os mais indicados para fazer receitas. Então, aqui vai ser só um bate-papo. Mas a gente precisa comer esse bolo. Pode tirar esse? Não, que eu acho que tá cru ainda embaixo. Tá, não. Pois tira. Eu vou tirar esse aqui, pessoal, para ver se a gente consegue fazer uns menores aqui. Eu não tinha percebido que a massa, ela é sem fermento. Porque, na verdade, não tá falando nada aqui, né? Aí eu pensei, não. Algum fermento, acho que é laranjinha. Aparece, massa de trigo com fermento. Farinha de trigo com fermento. Gente. Mas enfim. E é isso, gente. Só pra finalizar, a gente foi morar junto num apartamento. E nesse apartamento a gente teve a ideia de dar início no financiamento de uma casa, né? E foi o que a gente fez. A gente não se arrepende, pelo contrário. Foi uma das melhores coisas que a gente fez. Ser menorzinho. Tem que ser menor. Porque a gente foi nesse apartamento. Quando a gente mudou para esse apartamento, já morava com outro colega. Aí ele ia se mudar. Aí ou ele ia morar com esse colega ainda, ou a gente tinha a possibilidade de ver uma coisa. E como a gente já estava praticamente um ano, a gente combinou de pegar um apartamento. Pegamos um apartamento, uma kitnetzinha, né? Apartamento kitnet. Porque você entrava, tinha um cômodo maior, que era sala e cozinha, um quarto, um banheiro, uma área, enfim, mas era um apartamentozinho. Aí a gente foi morar lá, passamos um ano, como o Jean falou, e depois veio a possibilidade, a gente queria comprar uma casa, porque a gente queria fazer do nosso jeito, a gente queria decorar. É tanto que quando a gente entrou num apartamento, a gente queria transformar. A gente queria pintar uma parede. Mesmo não sendo nosso, a gente queria deixar com a nossa cara, né? Isso, deixar com a nossa cara. Apesar de que eu acho que quando você mora e você paga, você tem o direito, claro, ali, até um certo limite, de deixar aconchegante para você e tudo mais. Só que o tempo foi passando e a gente foi deixando, não vamos fazer isso, não, vamos investir numa casa. Foi quando veio a ideia da gente comprar a casa e no nosso caso, foi muito fácil. A gente até ficou com receio, será que vai dar certo e a gente vai ficar frustrado ou algo assim, mas deu super certo. Foi quando a gente começou com as redes a fazer o diário de obra. Aí passamos também, todo o nosso processo, gente, é de um ano.
Também passamos um ano, tanto no TikTok quanto no Instagram, para depois vir para cá, como a gente já falou há pouco com vocês. E o boom mesmo, assim, né, para quem segue a gente lá na outra rede vai saber que a gente nunca desistiu, a gente continuou postando vídeo, tinha poucas visualizações, até ter um dia de um viralizar e a gente conseguir chegar a mais pessoas. Então foi muito bom. Mas Essa constância. Sim, a constância é muito importante. Mas o engraçado é que a gente sempre falou como se a gente tivesse milhares de seguidores. Mesmo a gente tendo 15, 20, 30, a gente sempre falou da mesma forma que a gente continua falando hoje. E a gente tem uma comunidade muito... Gente... Tá um negócio estranho. Vocês não têm ideia do que tá ficando aqui. Eu não tô entendendo. Porque eu coloquei tudo que eu coloco. Os ovos, o leite. Mas com certeza foi a massa, gente. Com certeza. Ela não vai crescer, que não tem fermento. Ela então não vai cresce. ficar só aquela panquequinha mesmo. Acho que por isso também que ficou... Não sei se ficou meio mole, né? Aí foi isso, gente. Aí esse ano a gente decidiu vir pra cá. Juntos mesmo, desde 2022, então 3 anos, vai fazer 4 anos, né? Não. É. Já fez 4 anos. Não, fez 3 anos e pouco. Vai fazer 4 anos esse ano. E é isso, gente. A nossa história basicamente começa lá em 2015, tem esse período de hiato, em 2022 a gente volta a se reencontrar e desde então a gente tá aqui junto. Agora com mais um membro com na família, que é o Theo. E a gente vem seguindo a nossa vida, os nossos sonhos. Vocês são pessoas, parte importante do nosso sonho, porque quando as coisas começaram a dar certo nas outras redes, e aqui também, aqui a gente é bem novo, mas a gente vê muito comentário positivo, de incentivo, então a gente fica bastante feliz com isso. E a gente agradece, então, o Jean já falou, mas deixa eu frisar. Aproveita para se inscrever no canal, para comentar, para compartilhar esse vídeo, para hypar, para o YouTube entender que esse vídeo é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. Eu me chamo Ronald. Eu me chamo Jean. Esse canal é o Casa para Dois, onde a gente fala sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, sobre plantas, sobre casas, tem vlogs, viagens que a gente quer fazer. Então, é um misto de muitas coisas que envolva a nossa vida. A nossa vida. Nossa vida, nosso relacionamento, nosso cuidado com a casa, com as plantas, que envolve o que a gente gosta, né? E que vocês também gostam, porque vocês se identificam. Então, eu agradeço demais por ter vocês aqui, mas a gente quer alcançar mais pessoas. E vocês podem ajudar a gente, né? Seguindo, comentando, compartilhando. Pra ser como foi também nas outras redes. A gente quer muito crescer aqui no YouTube. A gente consome muito YouTube. A gente assiste muito canal voltado para esse nicho. Então, seria bem bacana pra gente também ser mais reconhecido, né? Aqui dentro. Isso, gente. Comenta aí que vídeo vocês querem que a gente faça. Não peçam receita, porque vocês estão vendo que a receita aqui foi caótica. A gente arrasa nas receitas. Vocês já viram aquela lá da abacaxi que tem no nosso canal? É porque eu tô tentando limpar aqui a nossa imagem. Mas a do canal que a gente postou do abacaxi foi boa. Então, a maioria... porque a gente cozinha, gente, mas são coisas simples. E esse bolinho aqui... o bolo realmente foi a massa. Foi a massa. Aí o que a gente vai fazer com essa massa agora? Não sei, né? Mas é isso, gente. Tem que comprar um fermento em pó agora. É só comprar um fermento. Que dá certo? Dá. Que triste, gente. Eu achei que esse vídeo ia ser finalizado com a gente tomando café na mesa, com aquele bolo bem bonito. Mas a gente vai tomar mesmo assim, com um bolo feio. Queria mostrar pra vocês que eu sou um chefe de cozinha. Mas, olha aqui. Pessoal, e agora vamos finalizar o vídeo. Vou passar aqui o nosso café. E vamos apreciar essa maravilha de bolo que a gente fez. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado final. Theo, aparece aqui. Theo? Nem aí. Gente, olha aqui a situação
Meu Deus, o que aconteceu? A massa, né, gente, sem fermento. Massa sem fermento. Para vocês fazerem o bolo de caco perfeito, é só substituir a massa sem fermento por massa com fermento. E é isso, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo caótico que foi essa nossa Cozinha e receita. fala. Mas era mais também para a gente poder falar um pouco sobre como a gente se conheceu, como a gente chegou nesse ponto, né? Como vocês perguntaram aí. E é isso, curtam o vídeo, comentem, Dá like. dá like, se inscrevam no canal e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.